Ei, Brumadinho, acorda, acorda, Brumadinho. Vai, balança, balança todo, Brumadinho, para ver se essa água da chuva sai do cabelo e a gente pode dançar um pouco. Vamos dançar, Brumadinho? Eu estou convidando vocês todos para dançar, porque o nosso convidado de hoje é um bailarino fantástico, um amigo querido e uma pessoa que vale a pena dançar junto com ela. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos, todos e todas, a mais um Acorda Brumadinho. Antes de eu chamar o nosso convidado, encontrar ele nessa rede cibernética em que nos encontramos, vamos ver um teaser de um dos últimos trabalhos que ele fez. É um filme dirigido pelo Luiz Ferreira. Vamos lá? Esta é a história de um viajante, um andarilho, um andançarino. Ele sai de um lugar qualquer e vai em direção ao desconhecido. Seu maior desafio é como estar frente ao desconhecido sem perder a si próprio. E 50% desses homicídios é de jovens negros. Você sabia disso? Bom, agora acabou a surpresa, né? Vocês já sabem quem é o nosso convidado, Rui Moreira. Eu vou achá-lo aqui nesse espaço cibernético. Ei, Rui, cadê você? Rui. Adir, estou chegando. O Rui está chegando. Aqui. Bem-vindo. Você sabe que a gente nem pode brincar mais com isso, né? Porque daqui a pouco nós já estamos no metaverso e aí vamos estar sendo transferidos holograficamente, enfim. Já não vai mais ser necessário estar presente. Será? Será? Mas olha, é também uma coisa boa, assim, né? O que é presença? Não é? Como é que a gente pode, então, falar das diversas presenças, formas de presença, né? Ô, Rui, que bom poder conversar com você com esse tema. Primeiro, bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui conosco nesse Acorda Brumadinho. Mas sabe uma coisa que sempre me impressionou desde que eu te conheci? É essa sua ligação ou a sua atenção para todas as coisas tecnológicas. Você já nasceu tecnológico? Como é que é assim? Qual que é a sua relação? Ao mesmo tempo que você é um bailarino tão essencial, né, que não
não precisa de elementos externos, você está super sempre conectado, você sabe onde é a luz, onde é o som, onde é tudo. Como é que... Isso é legal, uma fala interessante, porque eu acredito em muitas coisas e pratico muitas coisas que eu acredito. E dentre as coisas que eu acredito e pratico, existe essa crença em Ogum, o senhor da tecnologia, não é? E aí é muito legal. Por que o cara da tecnologia? Não é? Aquele que lida com a luz, que lida com o fazer, né? Com as diversas formas de fazer. Né? Eu acho que a tecnologia não é algo apenas conectado na tomada, né? Então, são várias formas de tecnologia e todas elas me interessam muito. Né? Me interessa, se eu falo de cena, eu vou falar de várias formas de tecnologia ali envolvidas, desde as tecnologias humanas que vão conectando um ao outro, né? E que muitas vezes não são facilmente reconhecíveis, né? Mas e juntando a todas aquelas que a gente coloca no entorno para fazer com que aquilo se ganhe um volume de transcendência, né? Então, eu sou, sim, uma pessoa muito tecnológica. Eu nasci com esse gosto pelas, muito no plural, tecnologias, né? As Eu fico diversas. pensando assim, você falando, eu fico, não sei se estou correto, me corrige, por favor, se não é por aí. Você é um bailarino que se apropriou de técnicas que não necessariamente eram técnicas originais, vamos dizer, o que se esperava primeiro de um bailarino homem negro, né? Você dominou e comparece com muita rapidez, com muita precisão, também uma tecnologia da dança que é de origem europeia, de origem russa, enfim, o balé, né? Como é que foi isso? Assim, foi difícil fazer essa transposição? O corpo é étnico no sentido da sua predisposição para um movimento ou outro, ou isso não existe? É só dominação cultural? Olha, deve existir. Tanta gente fala e aborda por essa visada isso, né? Mas eu entendo o corpo algo geopolítico, né? E na geopolítica são disponibilizadas várias formas de aculturamento do gesto. Né? E o aculturamento do gesto ele se pluraliza e aí na medida da sua necessidade. Né? Então, o que aconteceu? Lá, quando eu saio da minha casa dançando maravilhosamente, porque todas as pessoas dançam lindamente em suas casas, né? Eu vou em direção a um processo de significação daquele gesto. Né? E nesse caminho de dar significado para o gesto, foram aparecendo outras formas de aculturamento, dentre elas, no campo da dança cênica, que tem uma dominação, a dança cênica, a arte cênica, no Brasil tem uma dominação europeia muito intensa, né? Nós sabemos disso, não é? Nós vamos ver ali, eu vou viver a necessidade de aculturar aquele meu corpo dançante, lindo, solto, né, que veio dos meus ancestrais, que veio, não é, de tantos lugares que nem eu mesmo sei dizer, né? Eu vou sentir a necessidade de recodificá-lo e agregar signos aos movimentos, e o balé foi um dos lugares. Né? Eu acho muito legal, porque quando a gente fala em dança, né, nós vamos falar de uma pluralidade de elementos técnicos, de elementos tecnológicos, que passa pela diversidade de danças que existem. Né? Tantas
e milhares são as danças quanto as formas de dançar. Mas a questão da cena, e tal como ela se construiu e se constituiu, e como ela foi desenvolvida, ela polarizou, não é, essas maneiras hegemônicas de comunicação com o público. Não é? Tanto é que o público adora ser surpreendido. Né? Agora, para ele ser surpreendido, muitas vezes o artista precisa passar por todo um aculturamento, uma formação para conseguir ferramentas, para largar as ferramentas de lado e ir direto ao público. Outro dia eu vi, você recebeu um prêmio na cidade de São Paulo, e eu vendo na reportagem que você dedicou o prêmio à sua mãe. Né? Como é que é isso? Você foi super apoiado pela família, a família, essa coisa assim, olha, vai ter o meu filho, vai virar bailarino. Foi fácil? Como é que é essa coisa? Olha, aí entra um aspecto étnico, né? Dançar é algo permitido aos negros, sempre foi, e inclusive dentro da casa dos próprios homens e mulheres de pele preta, é permitido dançar. Né? Então, eu nunca tive o menor problema para dançar. Né? E assumir a minha dança, nunca tive. E Dona Conceição, né? Dona Conceiçãozinha, grande figura, foi um amálgama desse lugar assim certo para eu chegar à cena, para eu chegar a desenvolver e a criar um espaço dentro da cena. Não é? Por quê? Eu chego e falo, oh, Dona Conceição, eu vou fazer balé. Ah, que ótimo! Ela foi correndo comigo a uma loja e comprou uma malha. Não é? Ah, eu vou passar, então, 6 meses só pedindo dinheiro, porque eu não vou fazer mais nada a não ser aula de balé. Ah, que ótimo! Eu espero. Não é? Ah, eu vou, então, mudar de cidade, depois que eu já havia me aculturado ali na dança, vou mudar de cidade, eu vivia em São Paulo, vou para Minas. Ah, que ótimo, vai. Então, Dona Conceição segurou e incentivou todas as formas de evolução que eu percebi dentro da minha carreira, né? Sempre, sempre. Né? E fazendo... Ela tinha a dança para ela tocava de maneira mais especial, porque ela era costureira e trabalhava como doméstica, fazia as duas coisas, não é? E gostava muito de música, muito de música. E ela fazia bonequinhos de papel, né? E colocava em cima do disco e ficava vendo o disco girar, inventando a sua própria caixa de música. Né? Só que era maior, porque as eletrolas eram maiores, não é? E ela fazia e ficava vendo. Né? Era muito fã do Balé do Quarto Centenário, né? Que foi a primeira companhia de dança profissional lá em São Paulo e que era internacional, não é? Tinham artistas de toda a América Latina. Não é? E minha mãe ela acompanhava. Né? Não era muito comum pessoas como ela entrarem no teatro, mas ela ia e gostava. Né? Então, falar, olha, vou dançar para ela foi assim, oba! Vou dançar balé, oba, mais ainda! Ô, Rui, me conta uma coisa, você falando de você contando para a dona Conceição, olha, eu vou sair, vou morar em Minas Gerais. Na realidade, aí você começa um périplo, né? Que te levou para muitos lugares, né? E trabalhou em companhias, né? Foi uma estrela do Grupo Corpo, enfim, dividiu o palco com outras pessoas, com outros bailarinos muito importantes. E você vai fazendo esse percurso vamos dizer, pelo espaço hegemônico da cultura mais tradicional, até chegar na África.
E esse é um caminho que muitos artistas mais recentemente têm tentado fazer, que é ir voltar à África. Como é que foi esse encontro? Como é que a África chegou na sua vida e na sua dança? Pois é, África. É, é interessante, né? A África está cada vez mais próxima de nós, né? Nós hoje temos um acesso à África, à história da África, a africanos, a arte africana, mas houve um tempo que não era tão fácil assim, né? E a gente tinha muitos desejos, mas muito poucos conseguiam chegar, e quando chegavam eram assim, grandes personalidades, né? Antes de mim chegou Gilberto Gil, antes de mim chegou Abdias do Nascimento, antes de mim chegou, né? E eu queria chegar, né? Ouvindo essas histórias, né? De África, essa com uma curiosidade imensa sobre o continente africano e eu, né? Como é que eu fazia esse cotejo entre um continente inteiro cheio de culturas e eu e toda a minha expressão artística? E aí foi genial, porque no ano de 93, né, começa essa aproximação com a minha chegada na França, né, a minha chegada na França em um evento chamado Mama África, né, onde eu encontro Kofi Coco, Germaine Acogny e outros artistas que me mostravam, me davam uma noção, me davam como é que eu vou dizer? Me situavam, começavam a me situar sobre a produção artística daquele continente, mas não a partir da distância, mas a partir de eu ver, de eu encontrar, de nós falarmos, de nós conversarmos. E aí abriu-se um portal genial, que passa pelo Festival de Arte Negra, que passa por uma série de locais que vão conduzindo o meu caminho, não é? O continente africano, né? Mas o portal mais efetivo que se deu foi a minha vontade e uma pesquisa chamada Esquis que eu conheça. Porque essa pesquisa ela me coloca primeiro numa África do Brasil, não é? Me coloca como pesquisador de uma África do Brasil e de uma África mineira, afro-mineira. Não é? E essa África afro-mineira ela vai criando caminhos, não é? Para que para que eu consiga chegar numa construção no continente africano. E aí eu chego na École de Sable, da Germaine Acogny. Na École de Sable eu encontro uma série de outros africanos, e lá a gente começa a discutir esse tamanho e essa dimensão de África, que, inclusive, é uma dimensão, quando se está em África, a África fica muito maior, né? É interessante isso, né? De você que esteve também no continente africano, quando a gente chega no continente africano, a gente percebe que o continente africano ocupa aproximadamente 90% do planeta inteiro. É muito diversa a África, né? Eu fico pensando que você se aproximou, se eu estiver errado também, novamente me corrijo, da África paulatinamente, quer dizer, né? Você teve esses contatos, depois você virou, inclusive, você chegou a dar aulas na École des Sables, não é isso? Sim. Você conseguiu devolver para a África também um pouco do seu conhecimento, um conhecimento aí misturado, né, de afro-brasilidade. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você atualmente mora no Rio Grande do Sul. Você já era paulista, era paulista, virou afro-mineiro. Você agora é afro-gaúcho? Olha,
Eu posso dizer que eu estou buscando esse título. É, a minha era paulistana, que eu achei bem interessante essa brincadeira com a palavra, não é? Era e tempo, espaço de atuação paulistano, é, ele, é lógico, ele me dá ele me deu uma noção afro-brasileira, né? Vamos chamar assim, né? Porque eu percebo que o ser brasileiro, né? O ser brasileiro, ele se altera a cada região. Né? Então, é muito interessante, porque ser negro paulistano é muito diferente de ser negro mineiro e é muito diferente de ser negro gaúcho. Né? Assim como é diferente ser negro baiano, não é? Mas eu tenho vivenciado, eu vivenciei esses três lugares de maneira a perceber como, como o ambiente se altera, como as discussões se alteram, como os ideais e as buscas, não é? Elas são desenvolvidas de maneira muito distinta, não é? Então, eu me lembro que quando eu saí de São Paulo e cheguei em Minas Gerais, eu fiquei muito impactado, sobretudo com as manifestações do Congado, as guardas, os reinados, a ocupação de uma sonoridade completamente distinta na maneira de se comunicar, de se falar, as cores, não é? As posturas negras na cidade de Belo Horizonte, e depois eu fui percebendo pelo Estado, não é? Eram muito diferentes do que eu encontrava em São Paulo, não é? Seja na cidade capital de São Paulo, seja se fosse no estado de São Paulo, que era de onde vinha a minha família, onde meu pai, seu José, era capitão, né, de Congado, mas era uma outra relação. Minha mãe, filha de Maria, também muito relacionada com gado, era também uma outra relação. Né? Então, isso tudo vai me dando uma noção de diferenças, não é? Que vai, inclusive, influenciando a minha maneira de pensar criativamente, né? De pensar a minha estruturação como artista, e toda a minha expressão artística. Né? Vai como é que eu vou dizer, vai me dando ferramentas para que eu entenda que não é que a arte como um todo é um grande barato quando ela não tem hegemonias, quando a gente quebra esses aspectos hegemônicos. Então, meus amigos mineiros me ajudaram muito nesse sentido. Né? Me deram uma outra perspectiva de olhar o meu fazer. Quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu começo uma outra caminhada de descobertas. Não é? É muito interessante, eu acho que não distante disso desse tema que a gente está falando, por exemplo, encontrar com a ambiência deixada por Oliveira Silveira, né? Na intelectualidade gaúcha negra e ao mesmo tempo, essa tomada de espaços, não é? Como essa confraria, né, gaúcha acaba gerando marcos para a história negra no país. Né? Então, isso é de uma grandeza, sabe? É terra de Luísa Barrios, é terra... e são muitos dos contemporâneos a toda a história da negritude no Brasil. A gente vai ter capítulos importantes escritos no sul do país. Então, para mim,
é um prazer eu poder, essa oportunidade que eu estou tendo, né, de escafunchar, de buscar essa característica de presença, né? Uma vez que a gente falou lá no início sobre presença, né? É mais uma forma de buscar essas características de presença, porque são diferentes presenças, contundentes presenças, mas é necessário que a gente perceba e é uma delícia se apropriar dessas presenças, né? Moreira, nós estamos chegando aqui no fim do nosso tempo e eu queria pegar o gancho do que você está dizendo para falar um pouco sobre um novo caminhar seu que tem a ver com o que você acabou de dizer, que é a questão da academia. Você se aproximou agora mais objetivamente da academia. Eu queria saber qual que é, para você, a importância de nós, pretos, bailarinos, artistas, nos apropriarmos desse espaço, né? E o que nós estamos disputando ao fazer isso. E você falasse também o que você está fazendo agora, o que a gente pode esperar, qual que é a novidade que vai dar nessa praia. Não teve como não lembrar da canção de Gil. Mas, pois é, a universidade. É interessante isso, não é, Adir? A universidade ela tem, lá de Timbuktu, né? Lá né? Da primeira universidade até hoje, né? Nós vamos ver aí tantos caminhos, né? E no Brasil, né? No Brasil é sempre importante Só para uma atualizar. Se a gente tiver alguém que não saiba, vamos lembrar que Timbuktu é considerada a primeira universidade do mundo no Mali. Né? Exatamente, a primeira universidade, coração ou seja, por homens e mulheres de pele preta. E não é? Então é importante a gente entender essa ocupação, não é? Essa ocupação de todos os tempos, não é? Dos homens e mulheres de pele preta nesse universo da academia. E isso é genial. Para mim, estar na universidade é um ato político muito intenso, não é? Muito intenso. Eu botei meus filhos antes mesmo de eu entrar, né? E contribuir lá nos idos do Reúne, né, do projeto que ampliou a quantidade de campos universitários pelo Brasil, né, através do governo progressista do presidente Lula, né, de uma política progressista aplicada durante o governo Lula, e eu ia às universidades como objeto de estudos. Meu trabalho sempre foi estudado dentro das universidades, né? E eu sempre questionei muito a fluidez dos cursos de artes, né? Com a fruição e a fluidez dos cursos de arte no sentido da atualização geográfica, geopolítica, volto a dizer geopolítica, do estudo e da apropriação do saber. Né? Então, para mim é um ato muito importante eu poder estar dentro da universidade. É verdade que, cumprindo um curso de licenciatura, concluindo a minha licenciatura, inclusive agora no início do ano, até maio, né? Onde eu posso voltar a discutir de dentro questões que merecem ser atualizadas de forma constante. E isso é muito importante para todos nós, homens, mulheres de pele preta, jovens, não jovens, jovens há mais tempo, jovens há menos tempo. Não é? É importante isso. Eu acho que é importante ocupar, é importante produzir literatura, produzir material, para que a gente entenda que o tamanho do Brasil
precisa ser expressado pela diversidade que o Brasil tem, né? Do que o Brasil é. Então, a universidade é isso. E, fora isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sempre... Eu estou muito envolvido hoje, Adir, talvez seja o fato da universidade, muito envolvido com orientação. Eu estou, apesar de ser um formando e de um graduando, né? Eu venho orientando muitos artistas, né? Muitos artistas, e essas orientações elas são fora do palco, co-dirigindo espetáculos, conhecendo muitos novos artistas, tem artistas de muita qualidade, não é? A companhia Pé no Mundo, por exemplo, lá de São Paulo, ou seja, eu tenho sido procurado e tenho devolvido, não é? Muitos trabalhos aí, não é? Muita gente... Eu tenho trabalhado, feito algumas curadorias, não é? Também, enfim, a contundência do que está por vir, eu prefiro ir anunciando à medida que chegar, né? Eu só vou dando essas palhinhas de coisinhas que a gente está fazendo. A Rui Moreira Companhia de Dança está por aí, tá? Firme e forte, com projetos, não é? E, inshallah, a gente consiga lidar com esse momento, não é? Esse momento que é incerto, diferente, com a possibilidade de materializar presenças, né? Materializar presenças, projetos que nos tornem presentes, que, se for o caso de holografia, que assim seja, mas enquanto não é, que seja de corpo presente ali. Inshallah, que a gente consiga vencer essas questões sanitárias, né, para conseguir acentuar as qualidades da presença, né? Eu até só vou pegar carona aqui e dizer que o que a gente precisa vencer do ponto de vista sanitário vai além da pandemia. A gente precisa fazer muito além. A limpeza, muito além. Muito além. Moreira, Rui Moreira, prazer enorme falar com você, muita saudade, né? Você é um parceiro querido, nós não falamos nada das nossas criações conjuntas. Pois é. Olha que povo mais humilde. E que não são poucas, não é, Adir? E que não são poucas, são muitas. São muitas. A gente vai encerrar o programa com uma palhinha de Keuíce, né? Então, obrigado, Rui, por você estar aqui. Keuíce é um espetáculo do Rui que eu tive a honra de poder colaborar e fazer o roteiro teatral do espetáculo, da companhia Será Que? E você que chegou aí agora, por favor, de se inscrever no canal. Gostou do meu dedo? Se inscreva no canal, dê o like. A gente precisa educar esses algoritmos para eles nos acharem sempre. Exato. Rui, grande beijo e até outra. Fica agora todo mundo assistindo um pouco de Keuíce. Hangori ki,
Não há perigo de fazer enganar. Quem gosta de perturbar é Exu.